E aí, beleza? É um dia normal em um vestiário masculino, quando de repente um dos homens começa a vomitar sangue. Ele é levado ao hospital sem muita preocupação, mas conforme os dias passam, os outros caras também ficam doentes. Pouco a pouco, todos os homens na Terra adoecem por causa de um vírus misterioso que não afeta as mulheres. 8 anos depois, o sexo masculino foi exterminado pelo vírus e restam apenas mulheres na Terra. Na Nova Zelândia, uma organização conhecida como Wellness, liderada por Lane, reconstruiu a pequena cidade de Hero Valley no que eles consideram um paraíso, com educação adequada, cuidados de saúde e licença obrigatória para aquelas passando pela Semana do Tubarão. Wellness também é responsável por conduzir a loteria de repopulação, que é usada para decidir as próximas mulheres que ficarão grávidas usando o sêmen deixado nos bancos antes do vírus atingir. Pippi trabalha na Wellness como secretária e é uma grande seguidora da filosofia deles, vendo Lane como seu ídolo. Sua melhor amiga Jaime perdeu seu filho e marido para o vírus e está desesperada para ter outro bebê, então ela sempre vai com Pippi aos eventos comunitários da Wellness esperando ser escolhida. No entanto, a cunhada de Jaime, Alex, acha que a Wellness instalou um sistema extremamente abusivo e é contra a Wellness. Durante um dos eventos comunitários, Alex joga uma bebida em Lane e é presa pela oficial Constance. Alex é levada para o escritório de Constance e começa a provocar a oficial. É óbvio que essas duas mulheres se conhecem bem e já fizeram isso antes. Quando terminam, Constance pergunta a Alex se ela gostaria de sair juntas no fim de semana, mas Alex desvia com uma piada. Nesse momento, alguém vem procurar Constance, então ela tem que terminar seu trabalho. Alex aponta que é por isso que elas não podem ter um relacionamento normal antes de Constance usar uma arma especial para inserir uma bola de êxtase na base do pescoço de Alex. Enquanto isso, a loteria anuncia que Jaime foi escolhida para ter um bebê. Horas depois, Jaime está em sua fazenda mostrando a Pippi o processo de inseminar vacas quando Constance aparece para deixar Alex, que está completamente sob o efeito da êxtase e não entende nada. Como o ato de vandalismo de hoje foi uma reincidência, a dose que Alex recebeu durará 5 dias. No dia seguinte, Jaime vai à sua primeira consulta médica e conhece Vivi, que foi escolhida 4 vezes, mas nunca chegou à próxima etapa. Jaime não sabia que havia outra etapa, então fica nervosa durante o exame, mas a doutora Harvey promete que sua saúde é excelente e suas chances de ser escolhida são muito altas. Ela também a lembra que perderá o bebê se for um menino, mas Jaime está bem em correr o risco. Depois, ela vai visitar uma garota de programa em um bordel e a faz vestir as roupas de Jackson para fingir que está junto com seu marido novamente. Pippi está preparando alguns lanches para uma reunião da empresa e acidentalmente deixa cair um prato. Quando ela se abaixa sob a mesa para pegar os lanches, ouve Lane e Harvey entrarem na sala. Harvey se pergunta se eles deveriam ter qualidade ou quantidade, e Lane diz que um futuro abundante é sua principal prioridade. Nesse momento, Pippi se faz notar e Lane encerra a conversa, virando-se para Pippi de uma maneira doce, mas manipuladora, para lembrá-la de manter confidências. Na fazenda, Alex encontra notas que deixou para si mesma sobre como proceder quando está sob o efeito da êxtase, já que passou por isso muitas vezes. Depois de se alimentar e inalar um tanque de anestesia de dentista, Alex vai ao banheiro e usa um bisturi para remover a bola de êxtase de seu corpo. Então Alex vai visitar sua mãe, que foi enviada para um asilo depois que a Wellness a deixou permanentemente sob o efeito da êxtase por falar contra eles. À noite, Jaime e Pippi encontram o banheiro manchado de sangue, mas não veem Alex na casa. Pensando que ela ainda está sob o efeito e um perigo para si mesma, elas vão procurá-la desesperadamente. Mas assim que entram na caminhonete, Pippi se distrai e atropela alguém. Por um momento, elas pensam que mataram Alex, mas Alex escolhe aquele momento para aparecer. As garotas não entendem quem mais poderia estar na fazenda a essa hora e quando verificam o corpo, ficam chocadas ao descobrir que é um homem de verdade. As meninas arrastam Bob para o celeiro e Jaime não consegue segurar o choro porque ele a faz lembrar de Jackson. Bob está inconsciente e tem um ferimento na perna. Então Alex e Jaime cuidam disso, ignorando Pippi, que insiste que elas deveriam entregar o cara para a Bem-Estar. Na manhã seguinte, elas são acordadas pela chegada de um carro da Bem-Estar. Jaime lembra que estão inspecionando a casa para garantir
garantir que é segura para bebês, o que significa que ela e Pip terão que lidar com isso enquanto Alex fica no celeiro. Pip e Jaime respondem às perguntas do inspetor, e sempre que ouvem algum barulho no celeiro, dizem que é das vacas. Enquanto isso, Alex olha na bolsa de Bob e encontra um recorte sobre as descobertas revolucionárias da mãe dela na indústria de laticínios, o que não pode ser coincidência. De repente, Bob acorda, empurra Alex para longe e tenta pegar suas coisas. Quando ele tenta sair, Alex precisa pular nele para impedi-lo. Eles começam a brigar e Bob facilmente domina Alex, mas ela consegue pegar um bastão elétrico de gado e o derruba com ele. Quando o inspetor vai ao celeiro verificar os barulhos, Alex esconde Bob e finge estar sob o efeito da bola da felicidade para convencer o inspetor a ir embora. Momentos depois, Bob acorda e percebe que está amarrado. Alex exige saber por que ele tem uma foto da mãe dela, mas Bob se recusa a falar e não tem medo do bastão. Alex decide tentar usar a bola da felicidade nele para fazê-lo falar, mas quando Bob começa a lutar e implorar por piedade, Alex lembra da mãe e recua. Abalada pela lembrança, Alex escolhe destruir a bola da felicidade. Enquanto isso, Jaime vai à segunda consulta médica e descobre que não passou para a próxima etapa. Devastada, ela liga para Pip pedindo ajuda e Pip promete que vai tentar resolver a situação. Pip conversa com Lane, dizendo que Jaime é a candidata perfeita e que deve ter ocorrido algum engano. Lane promete verificar com sua típica doçura manipuladora. Algumas horas depois, Lane informa a Pip que, de fato, houve um erro e Jaime nunca deveria ter sido colocada na loteria. Ao mesmo tempo, Jaime visita o Dr. Harvey para saber por que foi negada, mas Harvey diz que aprovou Jaime e não sabe quem mudou isso. Voltando a Alex, ela explica a Bob que sua mãe foi colocada permanentemente sob o efeito da bola da felicidade por dizer que havia sobreviventes homens. Bob confirma que ela não estava louca, que existem mais homens sobreviventes como ele e que a mãe de Alex era a chave para tudo. Agora que ela está fora de cena, os homens estão sendo caçados. Quando Jaime chega em casa, tenta se distrair, mas não consegue parar de chorar por causa da aplicação negada. De repente, Alex aparece animada para contar que Bob sabe de coisas e que ela vai derrubar a Bem-Estar com a ajuda dele. Jaime percebe que Bob pode ser a solução para os seus problemas também e vai até ele, colocando um copo nas mãos dele enquanto pede o material genético. Em seguida, começa a dançar para inspirá-lo, mas está muito chateada e começa a chorar. Pip ouve e atira do celeiro, achando que ela enlouqueceu. Mas ao perceber o quanto isso é importante para Jaime, Pip vai ao celeiro para resolver o assunto por conta própria. Momentos depois, Pip traz o copo com o material para Jaime, que usa os instrumentos de inseminação das vacas para colocá-lo dentro de si. Enquanto isso, não muito longe da fazenda, uma caçadora usa algumas fotos tiradas por câmeras de segurança para rastrear Bob. Na manhã seguinte, Pip pede mais material genético para Bob, caso a primeira tentativa não tenha funcionado. Bob, no entanto, diz que quer ser tratado melhor se elas quiserem que ele colabore. Então, Pip permite que ele entre na casa para tomar banho e até empresta algumas roupas para ele. Depois disso, ela entrega o material para Jaime, tomando cuidado para Alex não perceber o que estão fazendo. Pouco depois, Alex leva comida e cerveja para Bob e o convida para brincar de Eu Nunca, com a intenção de deixá-lo bêbado e conseguir mais informações. No final, Bob engana Alex, fazendo-a beber mais e cortar suas cordas, o que dá a ele uma chance de escapar. Porém, o ferimento na perna e as calças pequenas de Pip dificultam sua corrida, e ele acaba caindo em uma pilha de estrume de vaca. Sentindo-se derrotado, ele volta ao celeiro e finalmente mostra a Alex que tem um chip de celular antigo que um amigo deu a ele antes de ser caçado. Esse cartão deveria guiá-lo a um lugar seguro para sobreviventes e Alex concorda em ajudá-lo. Enquanto isso, Jaime está prestes a usar o material genético quando se lembra de Vivi, que também nunca conseguiu passar para a próxima etapa. Decidindo não ser egoísta, Jaime coloca o material em um cooler e o deixa na porta de Vivi como uma doação de Robin Hood. Na manhã seguinte, Alex traz para Bob um celular antigo da mãe dela e eles colocam o chip, mas tudo o que encontram é uma mensagem dizendo "levante-se", de um número desconhecido. Pip vai para o trabalho e descobre que Vivi levou o copo de material para Lane. Em vez de vê-la como heroína, Lane faz Constance usar a bola
bola da felicidade em Viv. Pip liga para casa para avisar os amigos que a Bem-Estar sabe sobre Bob e corre de volta para a fazenda, onde os veículos da organização já estão chegando. Por sorte, Alex, Jaime e Bob estão escondidos, e Pip rapidamente se junta a eles, repreendendo Jaime por usar os coolers da fazenda. Uma discussão começa, mas Alex a interrompe, chamando a atenção de Pip por abusar de Bob e de Jaime por tentar engravidar em segredo, o que seria impossível esconder da Bem-Estar. Agora elas não podem voltar para a fazenda e Alex fica irritada porque esse era o último lugar que a fazia lembrar do irmão. De repente, o telefone começa a tocar e Bob ouve uma voz masculina misteriosa dizendo para ele se levantar antes de dar coordenadas para encontrar um abrigo seguro para homens. Bob rapidamente anota as coordenadas, mas a caçadora também consegue captá-las, pois seu telefone permite bisbilhotar qualquer conversa. Bob e as meninas fogem no carro de Jaime e chegam ao abrigo, que na verdade é o centro esportivo onde tudo começou. Mas mesmo depois de esperarem por 10 horas, ninguém aparece. Bob e Alex saem do carro para se aliviar e de repente notam uma luz vermelha na testa de Alex. É a caçadora que finalmente os encontrou. Os dois correm de volta para o carro enquanto a caçadora começa a persegui-los. E Bob diz às meninas que essa é a mulher que matou seu amigo há 2 semanas. Pip fica furiosa porque Bob não contou que estava sendo rastreado e acaba se distraindo, pegando por acidente a estrada que leva ao Synkfest. Esse é o festival que celebra aqueles dias das mulheres e essa estrada é de mão única. Então agora elas precisam ficar e encontrar outra rota de fuga. Elas escondem Bob debaixo de um cobertor, fingindo que é uma senhora idosa, enquanto um manobrista leva o carro embora. Bob precisa de um disfarce melhor. Então elas roubam uma fantasia de mascote antes de tentar se esconder na multidão. No entanto, o grupo acaba se separando por acidente. Jaime acha que vê Jackson e o segue até um dos brinquedos, onde de repente começa a vomitar. A garota sentada ao lado dela diz que Jaime está grávida, mas ela se recusa a acreditar. Porém, quando desce do brinquedo, continua vomitando, o que significa que não era só tontura. Jaime também percebe que a pessoa que achava ser Jackson é apenas uma garota usando roupas parecidas. Pip encontra uma das mulheres do comitê que lembra que ela se voluntariou para ajudar no festival. Agora Pip não tem escolha a não ser trabalhar na barraca de pintura facial, mas ao perceber que a caçadora chegou, foge imediatamente. Ela se esconde em outra barraca e acaba esbarrando em Lane, que novamente usa palavras doces para manipulá-la, prometendo um cargo no comitê se ela aceitar fazer a coisa certa. As idosas do asilo também são levadas ao festival e Alex se aproxima de sua mãe para ver se ela reconhece Bob. Nesse momento, a caçadora aparece e Bob foge para se esconder no labirinto de espelhos. As meninas se reúnem e o seguem até lá, mas acabam se separando novamente porque os espelhos confundem suas mentes. Depois de baterem a cabeça nos espelhos várias vezes, as meninas finalmente se encontram e veem a caçadora sedar Bob antes de levá-lo. Segui-la é difícil por causa do labirinto, mas Pip usa a pintura facial para marcar os corredores que já passaram. Eventualmente, elas saem do labirinto e encontram a caçadora colocando Bob em sua caminhonete. Jaime corre atrás e pula na parte de trás do veículo para ser levada junto. Enquanto Alex e Pip entram no carro para segui-los, Alex procura algo útil no veículo e encontra um monte de dardos tranquilizantes. Ela também acha uma pá que leva consigo quando a caçadora para em uma casa abandonada e leva Bob para dentro. Jaime tenta impedir a caçadora, que rapidamente a domina e toma a pá dela, mas Jaime também trouxe vários dardos. Jogando vários de uma vez, ela consegue acertar pelo menos um e colocar a caçadora para dormir. Depois, Jaime leva Bob embora no caminhão da caçadora e conta que está grávida. Eles deixam a fantasia de mascote perto de uma placa na estrada para dar uma pista para Alex e Pip sobre onde estão, e eventualmente o grupo se reúne. Jaime conta o que aconteceu e todos ficam surpresos ao saber sobre os dardos tranquilizantes, porque isso significa que a caçadora queria capturar Bob vivo. Alex e Jaime querem levar Bob de volta para as coordenadas que conseguiram no telefone, mas Pip ignora a ideia e, em um ato chocante de traição, leva todos para a Bem-Estar. Enquanto Alex, Jaime e Bob são presos, Lane leva Pip para seu novo quarto luxuoso, anunciando que agora ela faz parte do comitê. Alex e Jaime
Jaime são colocadas em uma cela, e quando Lane aparece para pegar todos os pertences pessoais delas, Alex tenta salvar Jaime dizendo que ela está grávida. Lane não se importa e informa que ambas passarão pelo mesmo procedimento que a mãe de Alex, que também foi presa nessa cela. Depois, Constance chega para levá-las ao médico, chorando pelo que poderia ter tido com Alex. Constance diz que estava se apaixonando por Alex, mas Alex discorda, afirmando que nenhum relacionamento pode ser real se ela não puder sentir tanto o bom quanto o ruim. Enquanto isso, Pip participa do grande banquete usando os vestidos elegantes que Lane deu para ela. Todos a tratam como uma heroína, mas Pip começa a se sentir mal quando vê Bob amarrado no final da mesa. Bob se recusa a falar com ela, exceto para insultá-la, mas as outras mulheres acham que eles estão se dando bem e ficam com ciúmes. De repente, Lane se levanta e pede que Pip beije Bob. Pip, tímida, dá apenas um selinho na bochecha dele. As mulheres começam a pedir por mais, o que deixa Bob furioso. Ele empurra Lane, mas as outras mulheres o seguram e o jogam sobre a mesa. Constance entra na sala ao ouvir a confusão e fica chocada ao ver Lane pedindo que Pip fique íntima de Bob na frente de todos. Lane ainda usa a mão para tentar inspirar Bob. Quando Pip hesita, Lane ameaça abençoar permanentemente seus amigos se ela não obedecer. Pip sobe na mesa e, ao notar Lane usando o colar de Jaime, finalmente explode e chama todo o grupo de pessoas horríveis. Lane ordena que os oficiais prendam Pip e Constance a leva para a sala de cirurgia para ser abençoada permanentemente também. Os médicos estão se preparando para fazer o procedimento em Alex e Jaime, mas Constance diz que Pip é a prioridade. No entanto, isso é um truque e assim que os médicos se viram, Constance os derruba. Depois ela acorda Alex e Jaime e Alex aceita usar a arma de Constance para nocauteá-la e encobrir sua traição. Antes de desmaiar, Constance diz a Alex que a odeia. As meninas fogem do prédio e Pip tenta se desculpar, mas ainda não é suficiente para Alex e Jaime a perdoarem. Elas concordam em trabalhar juntas pelo bem de Bob, mas primeiro precisam de roupas e armas. Elas encontram um galpão abandonado com um bastão elétrico e algumas roupas, permitindo que façam um plano. Na estrada, Lane está levando Bob em seu carro e as meninas bloqueiam o caminho com uma vaca. Assim que o carro para, Pip nocauteia Lane com o bastão elétrico e pega de volta o colar de Jaime, enquanto Alex liberta Bob de suas amarras. No entanto, Bob se recusa a ir com elas porque não confia em Pip. Durante a discussão, Lane acorda e as ameaça com uma arma. As meninas se colocam entre Bob e a arma e Pip pula em Lane para lutar com ela, fazendo-a soltar a arma. Enquanto as duas lutam, Alex recupera o bastão elétrico e dá um choque prolongado em Lane, garantindo que ela fique inconsciente dessa vez. Enquanto estão distraídas, Bob foge para encontrar o centro esportivo novamente. A princípio, ninguém responde aos seus pedidos, mas quando uma câmera detecta seu rosto, uma porta finalmente se abre e ele entra. As meninas veem pessoas chegando para ajudar Lane e seguem Bob para dentro do prédio, revelando sua localização para a caçadora. Pip implora pela vida delas, mas a caçadora a corrige, explicando que não mata homens, mas os protege. De repente, a porta se fecha e a caçadora explica que aquele lugar não é seguro, mas uma armadilha. Gás começa a preencher o ambiente, e como todas as portas e janelas estão trancadas, a caçadora ajuda o grupo a escapar pelos dutos de ventilação. Infelizmente, ela não pode segui-los e antes de morrer, diz a Alex que ela é igual à sua mãe. Alex percebe que a caçadora tem as mesmas tatuagens de sua mãe e que perderam uma aliada importante. O grupo começa a rastejar pelos dutos enquanto o gás os segue, mas Bob fica preso e impede o avanço. Os dutos são frágeis, então o grupo começa a sacudi-los para quebrá-los. A ideia funciona e eles caem no chão, encontrando a realidade de uma sala aterrorizante. Há homens amarrados a cadeiras sendo ordenhados, enquanto filmes adultos passam nas TVs. Nesse momento, Lane e Harvey aparecem com seguranças. Eles explicam que estão estocando material genético para quando os bancos pré-vírus acabarem. Assim, poderão controlar o país. O cartão SIM que Bob tinha fazia parte de um plano da Bem-Estar, para que os sobreviventes viessem até eles em vez de terem que procurá-los. O homem que gravou as mensagens é, na verdade, Jackson, que Bob reconhece como o amigo que achava estar morto. Para piorar, Jackson está em um relacionamento com Lane. Bob fica furioso
ao perceber que Jackson tem traído todos os homens que encontrou. Mas quando tenta atacá-lo, os oficiais capturam Bob e o levam para ser ordenhado também. As meninas ficam furiosas ao vê-lo, acreditando que ele estava perdido há anos, enquanto ele se beija apaixonadamente com Lane na frente delas. Lane percebe que Alex está tentando se soltar e arrasta Jackson para longe, deixando os guardas para segurá-la. Enquanto isso, um dos guardas tenta prender um dispositivo de extração em Bob, mas ele os chuta e foge. Bob encontra as meninas que procuram desesperadamente uma saída e as segue até uma porta trancada. Descobrem que estão presas em uma sala fria. Alex nota que não é uma sala qualquer, mas um banco de esperma. Então Bob e as meninas usam os frascos como reféns para sair. Os guardas recuam, temendo perder o ouro branco, enquanto o grupo avança. Durante o caminho, um homem ordenhado pede ajuda. Bob joga um pedaço de vidro para ele, mas continua com as meninas. Eles descobrem que o caminho leva a uma escada, impedindo o avanço. O homem que Bob ajudou empurra os guardas, criando uma distração que permite ao grupo escapar. Encontram um homem seminu, Daniel, que afirma conhecer o lugar. Eles o seguem. Bob vê dois homens em uma sala e tenta ajudá-los, mas Daniel avisa que são os bons garotos e não cooperam. Bob insiste e tenta abrir a porta, mas descobre que estava aberta. Os bons garotos preferem ficar ali, alegando que o mundo lá fora está cheio de doenças. Bob tenta convencê-los, mas eles o jogam no chão e alertam a segurança. Ele se levanta e corre atrás do grupo, que chega a uma garagem. Daniel revela que é a única saída, mas não encontram o controle remoto. Pip sobe uma escada para abrir a porta. Quando consegue, os guardas chegam. Pip mantém a porta aberta até que todos saiam, mas é capturada ao tentar fugir. Antes de ser levada, pede desculpas a Jaime. Enquanto Bob dirige para o ponto de controle do norte, Daniel explica que existe um lugar seguro além daquele. Daniel conta que ele e outro bom garoto vieram desse lugar, mas o outro enlouqueceu após comer muita geleia. Alex alerta Bob sobre o ponto de controle, mas ele se recusa a voltar para o inferno que deixaram e troca de lugar com Jaime. Ao parar, uma guarda pergunta o que estão fazendo, deixando Jaime nervosa. Bob e Daniel, escondidos no porta-malas, descobrem que Jackson entrou no carro. Bob exige explicações e Jackson diz que estava tentando escapar, causando uma briga. A guarda ameaça ativar espinhos e alertar Lane. Alex sai do carro e ataca a guarda pelas costas. Ela tenta reagir, mas desmaia. Jackson foge do porta-malas, seguido por Bob e Daniel. Bob o alcança, derruba e o soca. Depois de amarrá-lo, eles o interrogam. Jackson admite que foi manipulado por Lane, mas afirma estar do lado deles agora. Bob não acredita e quer enforcá-lo. Daniel concorda, dizendo que não levará um traidor ao lugar seguro. Alex pede a Jaime que convença os meninos. Quando Jackson está prestes a morrer, Jaime corta a corda, dizendo que se alguém vai matá-lo, será ela. Jackson tenta usar um controle remoto, mas descobre que Jaime já havia removido a bateria. Ela esfaqueia a perna dele para evitar que fuja e sugere levá-lo ao lugar seguro, apesar da oposição de Daniel. Enquanto isso, Pip acorda e Lane diz a ela que tem uma proposta, mas na verdade é uma máquina de tortura. Agora Pip é torturada constantemente por Lane e o Dr. Garvey. Usando a máquina de ondas de choque para revelar o paradeiro de seus amigos, Pip mente dizendo que pode levá-los até eles, mesmo sem saber onde estão. Enquanto isso, Alex e o grupo seguem para o lugar seguro, mantendo Jackson vendado. Eles chegam ao local, onde encontram mulheres conhecidas como a Resistência. As mulheres recebem Daniel com emoção, e Alex pergunta se trabalharam com Tilda, sua mãe. A líder da Resistência diz que Tilda sempre será uma delas. Jaime questiona porque só vêem poucas pessoas, quando esperavam encontrar muitos homens no local. A líder pede para trazerem os homens e começa a inspecionar Jackson. A Resistência se anima ao conhecê-lo, mesmo com Bob alertando que ele é manipulador. Um homem chamado Shawn aparece e se apresenta, explicando que estava fazendo uma escova de dentes. Todos ficam surpresos ao descobrir que ele é o único homem no lugar seguro. Jaime tenta falar sobre o esconderijo de Lane, mas a líder ignora e sugere uma pausa. Bob pergunta por que há apenas um homem, já que Daniel mencionou que eram 8. A Resistência revela que os outros escolheram ir embora e nunca voltaram. Enquanto isso, passam uma bebida estranha e todos são convidados a tomar. Daniel
desconfia e finge beber, pedindo que Jaime faça o mesmo. Jaime tenta avisar Alex, mas descobre que ela já tomou uma grande quantidade. Jaime sugere ajudar a salvar os outros homens capturados por Lenny, mas a resistência recusa, alegando que votaram contra o uso de armas tranquilizantes. Alex critica a resistência, chamando-os de covardes, mas começa a ter alucinações, assim como os outros. Descobre-se que a bebida é uma droga usada para causar delírios. Enquanto isso, Pip leva Michelle ao local errado para ganhar tempo, já que não sabe onde estão seus amigos. Jackson desenvolve febre e Jaime o leva para uma tenda. Jackson luta pelo seu saco de pertences, que acaba jogado longe. Ele se acalma ao tomar pílulas de dentro do saco, deixando Jaime emocional, percebendo que Lenny usou as drogas para manipulá-lo. Enquanto isso, Sean convida Bob para ajudá-lo a fazer o walkie-talkies. Jackson, sem opções melhores, acompanha. Alex vê o espírito de sua mãe entrando em uma tenda e o segue. Lá, ela observa sua mãe escrevendo notas e cantando, até ser levada a um local onde encontra seu diário. Alex se anima ao perceber que sua mãe estava tentando passar uma mensagem. Enquanto brincam com os walkie-talkies, Bob consegue que Sean conte a verdade sobre os homens desaparecidos. Sean revela que, após 8 anos vivendo pacificamente, os homens decidiram brincar de guerra com armas tranquilizantes. Eles foram para o mar, mas acabaram se afogando nas correntes oceânicas. Sean, emocionado, confessa que não estava com eles porque tentava construir um rifle automático. Bob consola Sean, dizendo que pelo menos ele é bom em construir coisas. Alex aparece e pede para ver os dentes de Sean e Bob. Enquanto isso, Jackson descobre que Jaime está grávida e tenta lembrar a felicidade que tinham com o filho. Jaime o acusa de usar o filho como desculpa para ser um viciado, mas Jackson responde que as pílulas preenchiam o vazio deixado pela perda. Ele a acusa de dormir com Bob para ter outro filho, ganhando um tapa de Jaime. Ela o acusa de ser manipulador e de deixá-la abandonar sua melhor amiga, mas Jackson afirma que pode levá-la ao esconderijo de Lenny. Jaime não confia em Jackson, mas ele sugere que ela o mate se ele tentar fugir. Alex examina os dentes de Daniel e diz ter encontrado a chave para sobreviver à pandemia, precisando confirmar a descoberta no laboratório de Lenny. Jaime chega e sugere usar o túnel secreto de Jackson. Bob questiona por que deveriam confiar nele, mas Jaime lembra sua promessa de acabar com Jackson se ele traí-los. O grupo decide segui-lo até o esconderijo de Lenny. Alex e os outros chegam ao túnel secreto, prontos para enfrentar o que encontrarem pelo caminho. Eles ficam surpresos ao encontrar guardas da Bem-Estar que cercam Pip e Michelle. Os guardas rapidamente as imobilizam com seus novos rifles. Depois voltam a atenção para Jackson, acusando-o de ter delatado o grupo para Lenny. Jaime e Alex defendem Jackson, revelando que o monitoraram durante todo o caminho. Então não havia como ele ter contado algo. Michelle avisa que, se terminaram, ela voltará a fazer geleia para Lenny. Mas Pip insiste em saber onde essas geleias eram feitas. Bob questiona a relevância disso, mas Pip lembra que Lenny é vegetariana e como geleias são subprodutos de animais, elas não eram para Lenny, mas para os bons garotos. O grupo decide ir até a casa de Michelle, onde as geleias são feitas. No local encontram objetos aleatórios espalhados e Michelle reclama que não são dela. Eles pedem a Jackson para desenhar o mapa do prédio onde Lenny está escondida e Michelle confirma a precisão do desenho. Passam o dia ajustando o plano e relaxando. Mais tarde, Jackson vê Alex olhando para uma foto antiga encontrada no caderno de sua mãe. Ele pergunta sobre a saúde dela e Alex, chocada, percebe que Jackson não sabe a verdade. Ela revela que o cérebro de sua mãe foi alterado por ordens de Lenny, o que abala Jackson. Já que Lenny prometeu cuidar dela, Alex mostra o buraco feito no cérebro da mãe, explicando que conseguiram escapar antes que ela fosse totalmente dominada. Jackson sugere visitarem sua mãe e Alex, relutante, concorda. Ao chegarem na casa de Tilda, encontram-na assistindo a um programa da Bem-Estar na TV. Jackson tenta conversar com ela, mas Tilda não diz nada útil. Jackson se emociona, abraça sua mãe e pede desculpas pelo que ela passou. No dia seguinte, o grupo segue os túneis secretos indicados por Jackson. Eles chegam a uma porta que leva ao esconderijo de Lenny. Dentro da casa, Michelle aperta algo estranho, acionando um alarme, mas afirma ser apenas um umidificador. Jaime sente que algo está errado e volta à porta por onde entraram.
ela descobre que a porta está trancada. Alex e Jackson, que a seguiram para garantir sua segurança, ficam surpresos. Jaime teme secretamente que Jackson os tenha levado para uma armadilha. Enquanto isso, Bob, Pip e Michelle chegam a outro local e descobrem que é o sinistro salão de baile de Lenny, decorado com figuras masculinas e música sensual. Jaime se afasta para vomitar, mas percebe uma pintura de Lenny com a barriga saliente. Tomada pelo ódio, ela tenta remover a pintura e descobre que leva a um quarto secreto. Apesar das tentativas de Jackson de impedi-la, Jaime entra no quarto e descobre que era o quarto matrimonial que ele compartilhava com Lenny. Enquanto isso, Bob, Pip e Michelle encontram os bons garotos, que ainda se recusam a serem resgatados. Dois deles acabam se explodindo, enquanto Bob protege as mulheres dos danos. Do outro lado, uma Lenny ciumenta emerge do banheiro com uma arma e pergunta a Jackson se ele a ama ou a Jaime. Jackson mente dizendo que ama Lenny e ela pede que prove isso. Relutantemente, Jackson beija Lenny na frente de Jaime, permitindo que ela escape. No entanto, em um cruel golpe do destino, Lenny atira em Jackson no estômago. Ele desaba no chão enquanto Jaime corre para ajudá-lo, chorando desesperadamente. Alex entra com Constance e alguns guardas gritando com ela sobre como seu irmão foi morto injustamente. Lenny, sendo a manipuladora que é, já se machucou e mente para Constance, dizendo que foi atacada por Jaime e Jackson. Constance parece confusa, mas acaba carregando Lenny para um lugar seguro, enquanto Alex continua lamentando a morte de Jackson. Após a morte de Jackson, o grupo se prepara para uma nova jornada, mesmo sem saber exatamente o que fazer a seguir. No ônibus da equipe, Pip diz que precisam levar Lenny à justiça pelos seus crimes. Com a segunda-feira de manutenção se aproximando no prédio do governo, Pip vê isso como uma oportunidade de confrontar a primeira-ministra e expor as ações de Lenny. Michelle e Bob rapidamente concordam com o plano de Pip. Mais tarde, Bob tenta falar com Alex, que está tentando entender o diário de sua mãe. Ele menciona Jackson e seus sentimentos em relação a ele, mas vê um código no diário e aponta que precisam de um mapa militar. Alex revela que registros do governo provavelmente têm o que precisam. Ao chegarem na cidade, Pip acorda o grupo. Michelle e Pip são paradas na entrada por uma mulher que se apresenta como recepcionista executiva e diz que precisam de um horário marcado para falar com a primeira-ministra. Pip, irritada, afirma que são membros do comitê do Conselho de Hero Valley e que estão ali para protestar contra os abusos de direitos humanos da bem-estar. Carla, conselheira especial da primeira-ministra, diz que ela sempre se preocupa com direitos humanos. Pip ensaia seu discurso, mas ouve a voz da primeira-ministra atrás de uma porta fechada. Elas entram rapidamente e pedem para falar com urgência. A primeira-ministra as convida para seu escritório e oferece coelhos de suporte. Pip revela que ainda existem sobreviventes homens no mundo e apresenta Bob como prova, explicando que Lane está detendo sobreviventes e extraindo esperma deles. A primeira-ministra fica chocada ao descobrir que um homem ainda existe. Depois tomam uma bebida juntos e a primeira-ministra observa Bob enquanto conversam. A primeira-ministra pergunta se Bob já pensou no seu papel na sociedade. Ele desconfia que ela tem segundas intenções. Ela sugere que Bob compartilhe sua história com a imprensa, mas em troca ele precisaria usar suas habilidades para ajudar a salvar a espécie da extinção. Bob fica confuso e pede tempo para pensar. Carla organiza um lugar seguro para eles ficarem e revela que estão investigando os eventos da bem-estar. Eventualmente, Bob concorda em se sacrificar para expor Lane em uma coletiva de imprensa. Carla teme como as pessoas reagirão ao saber que um homem sobreviveu ao vírus, mas a primeira-ministra ordena que a coletiva aconteça imediatamente. Durante a coletiva, o público aprende sobre Alex, Jaime e Pip por meio da primeira-ministra. Jaime vê o reflexo do Dr. Garvey na janela, mas não dá muita atenção. Após explicar tudo, a primeira-ministra apresenta Bob ao público. Enquanto Bob caminha para o palco, um tiro derruba a primeira-ministra. Bob levanta sua arma em choque, fazendo todos pensarem que ele a matou. A multidão fica descontrolada e Bob ameaça atirar em todos antes de fugir. As meninas o seguem e Jaime diz que Bob foi incriminado. Enquanto descem as escadas, elas pegam bicicletas fora do prédio principal para encontrá-lo. Bob está correndo e Pip se aproxima pedalando, pedindo
para ele pular na cesta. Sem querer ser usado como uma máquina de ordenha, Bob rapidamente aceita. No entanto, a bicicleta é frágil e não suporta duas pessoas. Então Pip não consegue pedalar rápido. Eles acabam se separando de Alex e Jaime em uma curva fechada. Bob sobrevive voando pela pista sem bater a cabeça. E por sorte, eles se escondem em um galpão longe dos guardas de Lenny. No galpão, Jaime conta que viu o Dr. Garvey conversando com Carla, revelando que ela também trabalha para a Bem-Estar. Nesse momento, uma mercenária aparece e pergunta se estão fugindo do governo. Ela menciona várias pessoas que escaparam, incluindo um com uma recompensa de 10.000 moedas de ouro, considerada baixa dado o quanto ele renderia sendo ordenhado diariamente. A mercenária promete levá-los para um local seguro, longe dos guardas da Bem-Estar, em troca das medalhas de Bob. As meninas concordam sem ter outras opções melhores. A capitã os leva a uma rede secreta de túneis subterrâneos na cidade, desconectada do mundo exterior, onde vivem pessoas do submundo digital. O grupo fica chocado ao ver homens e mulheres vivendo normalmente ali. A capitã revela que muitos deles nem sabem da pandemia, já que nunca saíram do lugar. Enquanto a capitã se afasta, Alex e Bob tentam localizar o ponto indicado no diário de Tilda com um mapa militar. Eles encontram o local e decidem ir, mesmo que as coordenadas levem a um ponto pequeno demais para aparecer no mapa. Alex pergunta à capitã quanto ela cobraria para levá-los até lá. A capitã recusa, dizendo que Alex não pode pagar, especialmente após revelar que as medalhas de Bob são inúteis. Nesse momento, Lenny aparece na televisão, anunciando que os traidores que mataram a primeira-ministra serão punidos. Lenny aumenta a recompensa por Bob para 100.000 créditos. Com Bob junto das meninas, a capitã oferece levá-los a qualquer lugar no mapa. Jaime percebe as intenções dela e decide que não quer trabalhar com a capitã. A capitã avisa que podem fazer um acordo fácil com ela ou enfrentar sua gangue. Pip percebe que poderiam vencer em uma batalha e propõe uma contra-oferta. A capitã, intrigada, aceita o acordo e avisa que, se não retornarem em 24 horas, entregará Bob para Lenny e coletará a recompensa. Mais tarde, as meninas invadem um laboratório e ficam surpresas ao ver o banco de esperma do mundo reduzido à metade. Elas se perguntam onde foram parar os contêineres. Nesse momento, o médico entra e chama os guardas imediatamente. As meninas são cercadas e capturadas, sendo trancadas em uma sala transparente. Alex urina na mesma sala, irritando Pip ainda mais ao se recusar a levantar as calças. Pip vai até Alex, puxa suas calças e usa o rosto dela para limpar a janela. Jaime tenta separá-las, mas acaba envolvida na briga. A confusão é interrompida pelos guardas de segurança. Logo depois, um médico chega e ordena que as meninas sejam liberadas por ordens de Lenny. Constance leva o grupo até Lenny, que chama Jaime para uma sala separada. Lá, Lenny abre uma garrafa de seu melhor champanhe e convida Jaime a se juntar a ela. Lenny revela que os exames de sangue de Jaime mostram que ela está grávida de um menino, assim como Lenny. Lenny faz uma proposta. Se Jaime aceitar entregar seu filho para ser criado por ela, Lenny libertará seus amigos e fornecerá esperma para que Jaime possa ter quantas filhas quiser. Na realidade, Lenny quer ser a única mulher no mundo a dar à luz um menino para ganhar apoio político. Depois de pensar por alguns segundos, Jaime recusa a oferta e Lenny a esfaqueia várias vezes com uma faca. Jaime desliza pelo chão, cravando as unhas na pele de Lenny. Constance entra e vê sangue no vestido branco de Lenny, assumindo que Jaime fez algo terrível. No entanto, Jaime abre a camisa, revelando o peito coberto de sangue falso, acusando Lenny de tentar matá-la. Constance fica confusa e aponta a arma para elas, mas Alex a aborda e explica como chegaram até Lenny. Alex revela que cometeram o pior crime possível para chamar a atenção de Lenny, antecipando que ela tentaria matar Jaime. Porém, desta vez estavam preparadas, pois Jaime tinha sedativos nas unhas usados para arranhar Lenny. Alex informa Constance que prometeram entregar Lenny à capitã em troca de Bob, mas Constance jura proteger Lenny. Alex pede a Constance 15 minutos para fugir e a beija nos lábios.
Michelle fica chocada ao descobrir que eram amantes. Depois, elas se escondem dentro de um bolo gigante e fogem do prédio. A capitã, prestes a entregar Bob ao reino das mulheres, vê as meninas carregando um enorme bolo até um carro e percebe o que está acontecendo. Ela comemora com Bob. Na cena seguinte, Lane acorda e se encontra em um navio no meio do oceano. Ela grita e a capitã informa que cruzaram águas internacionais, deixando Lane impotente. As meninas se revezam para vigiar Lane. Durante o turno de Jaime, Lane atinge suas inseguranças, afirmando que Jackson sempre a escolheu primeiro e que logo ela será mãe do filho dele. Essas provocações enfurecem Jaime, que empurra Lane para fora do navio. Lane grita enquanto cai na correnteza. Alex corre, horrorizada com a cena, e pergunta a Jaime o que ela fez. Jaime apenas encara Alex desafiadora. Enquanto isso, Harvey embarca em um helicóptero, fazendo planos para proteger o embrião de Lane. Assim terminam as 2 primeiras temporadas de Criamery, série de drama, ficção científica e comédia de 2022. E eu espero você no próximo vídeo.